Ora, sejam bem-vindos ao primeiro diário de reflexão desta quarta semana. Estamos quase a fazer um mês de aniversário desta quarentena e já agora de diário de reflexão. Estamos todos quase de parabéns. Como é que estão, meus queridos? Helder Gomes, Rita Marrafa de Carvalho, Zé Pedro Silva? Passaram bem o fim de semana ou já estamos todos a dar em malucos? Foi muito agradável. Fui passear no fim de semana, fui até Espanha, fui até assim ao sul de Espanha. Tudo em casa, não fizemos nada, não é? Eu comi. E tu, Helder? Eu comi e corri. E eu não queria soar pedante, mas também vi... Opa, não vou dizer isto. Diz lá, vá, agora vais ter que dizer. Vi o Macbeth do Shakespeare. É pá, que pedante, pá. É pá, que pedante, pá. Eu vi o Tiger King, pronto, serve? Ainda não comecei a ver o Tiger King. Vais gostar muito. Ora bem, então se calhar vamos também, não de ficção, vamos passar aqui para a realidade, porque a Rainha Dona Isabel falou ao mundo e principalmente à nação inglesa pela quinta vez em 68 anos de reinado. Ela que disse várias coisas, que vamos ter sucesso, que acha que os britânicos, se respeitarem o confinamento, vão ficar na história e que este é um desafio diferente dos outros enfrentados pelo Reino Unido. Rita, o que é que houve muitos elogios à rainha a dizer que esta é que é uma verdadeira chefe de Estado, o que é engraçado, sendo que, enfim, ela é monarca. Muita gente a dar os parabéns a este discurso da rainha, que parece bastante saudável para a idade e confiante nas coisas que diz para a idade que tem, avançada já. E mais do que isso, mostrou uma lucidez que Boris Johnson nunca teve e mostrou uma serenidade e tranquilidade que é preciso passar à população atualmente. Devo dizer que em termos de formato, até porque eu sou uma pessoa que além do conteúdo também dá grande importância à imagem, aquilo estava mesmo muito bem feito, ou seja, uma coisa muito bem pensada, aquilo foi para o ar com excelentes imagens. Estamos a fazer uma crítica de cinema ao vídeo da rainha. Exato. É isso. Não, o que eu acho espantoso é que nesta altura de confinamento eles tenham conseguido fazer um trabalho tão bom, não é? Mas não tem mais nada que fazer. Não tinha, exato. Estamos aqui nos corredores do palácio e vamos filmar imagens, vamos filmar umas ruas desertas. Nós vamos fazer vídeo. Mas sim, o discurso dela foi de uma grande tranquilidade e até de nada sobranceiro e até de muito esperançoso, não é? Vamos voltar a encontrar-nos, vamos voltar a ver-nos. Guarda ali uma bolsa de oxigênio de que as coisas vão um dia mudar e será, obviamente, o regresso à vida da normalidade. Helder, eu não sei que horas é que saiu esta mensagem, mas eu vi notícias de muitos britânicos a não respeitar as regras de confinamento. Não sei se terão ouvido bem a rainha ou se quiseram só ignorá-la. Achas que, tu também escreves muito sobre o Reino Unido, que os ingleses querem mesmo saber o que é que a rainha diz ou não? Sim, se há pessoa que é uma influencer no Reino Unido é justamente a rainha. E quando isto só para pegar naquela nota da Rita, quando a competição é entre um primeiro-ministro como Boris Johnson e uma chefe de Estado, para todos os efeitos é o que ela é, como Isabel II, pronto, é avisado até do ponto de vista dos britânicos que ouçam a rainha e menos o Boris Johnson, que, como sabemos, está hospitalizado depois de cumprir uma quarentena de 10 dias na Downing Street. Depois, ela também não fala apenas para os britânicos, ela fala também para toda a Commonwealth, o que significa que uma grande parte do mundo pôde ouvir. Fala para a Albufeira, por exemplo. A Albufeira, por exemplo, também concentra... também devia fazer parte da Commonwealth, nem que fosse como o Estado observador. Com certeza. E o Zezé Camarinho devia representar a Albufeira. Embaixador, sim. Honorário. Honorário e vitalício. Devia ser até ao fim de vida. Mas sim, acho que ela não tem muito que fazer, não é? E, portanto, quase me apetece puxar aqui uma notícia, entre aspas, que o nosso camarada José Pedro Silva deu nos seus formatos, que não este, que é, de facto, a rainha sentiu-se aliviada porque pela primeira vez nos últimos meses, ou eventualmente até anos, o Covid-19 não tem nada a ver com a família real. Sim, é verdade. Não foi o André, não foi o Henrique, não foi o Carlos, alívio da mulher. Foi o Zé Pedro, então
Um pouco nesta ideia, se calhar o Reino Unido vai fazer as pazes com a família real e, no fundo, vamos ter milhões de pessoas a pedir a monarquia em mais países, depois desta mensagem, mas ou não? essa guerra não existe assim tanto. Não. Essa guerra não existe assim tanto. Portanto, não há nenhuma reconciliação porque não houve nenhuma zanga. A rainha eu adorei a mensagem da rainha. E, aliás, e como estou um bocadinho desiludido com o meu chefe de Estado, já comecei a catrapuscar o dos outros. E aquela paz e aquele ânimo que ela consegue transmitir. A rainha tem uma facilidade, que é, ela não tem expressões, não é? Portanto, inteligência emocional, nunca teve grande inteligência emocional. Ela é sempre a mesma. Ela pede para irem buscar o Range Rover, como diz que vem uma pandemia. É sempre com aquela, ela tem sempre aquela posição e coisa, e diz que eu acho aquilo maravilhoso. E depois refere-se até à autoestima, à autodisciplina, aliás, e ao bom humor com que os ingleses enfrentam as adversidades. E achei aquilo tudo maravilhoso. E se pensarmos naquele ar pesado do nosso presidente, na sala das bicas, com um ar muito fechado, a dizer que é a nossa maior coisa desde 45 anos, que fica tudo ali coisa, ela consegue pôr as pessoas em casa, porque disse que isso era essencial, mas transmitindo imensa segurança. Uma pessoa olha para aquilo e diz, estou confortável. Isto é tipo a vacina. Por isso acho que foi uma mensagem maravilhosa. E aqui se vê como o poder, quando é natural, não é? Tem muito mais força. Achas que foi ela que inventou, achas que foi a influencer do Palácio de Buckingham que inventou a expressão resting bitch face, por causa da ausência de expressão sempre a mesma? É capaz de ser. Pode ter sido, mas vocês repararam nisso? Quer dizer, repararam porque é raro ver uma declaração tão próxima dela, não é? Mas repararam nisso. É uma coisa que, como ela diz sempre aquilo, a mesma coisa, sempre. Podia dizer qualquer coisa. Eu acho ótimo. Ora bem, então de mensagens positivas passamos aqui também para dados. Nunca se pode dizer propriamente positivo, porque isto vai mudando então com o fim de semana, nunca sabemos exatamente o que é que se passa com a maior exatidão, mas parece que em Espanha, Itália e até Portugal os números são um bocadinho mais positivos. Em Portugal é capaz de ser o dia mais positivo até agora, com números de casos mais baixos, até de mortes. Portugal está a testar mais do que a Suécia e a Dinamarca, 110 mil desde março. Eu pelo menos continuo um bocadinho com a dúvida em relação às máscaras. Sabemos, por exemplo, outra coisa, que o Metro de Lisboa vai começar a testar a febre aos utentes. Rita, ficaste animada com estes números ou, enfim, isto por esta altura já não dá para ficar muito animado durante muito tempo, qualquer que seja? Fiquei essencialmente animada com o número de recuperados, quase que duplicou, não é? 140. Para 140 e nós tínhamos 76, salvo erro, de ontem, e é um número de facto muitíssimo bom. O número de mortes também diminuiu relativamente nas últimas 24 horas relativamente ao fim de semana, o que também é um bom sinal. E são sinais que também nos vêm de fora, porque o mesmo aconteceu em Espanha. Por isso, o confinamento tem resultado. Relativamente ao uso de máscaras, nós continuamos com uma tendência da Organização Mundial de Saúde para dizer que não é a melhor forma. Aliás, a própria Graça Freitas, que vai na mesma linha, diz que é uma segurança falsa o uso de máscaras, mas a verdade é que depois o Colégio de Escolas de Medicina, eles são os primeiros a avançar que mal não faz. Como tal, usem por via das dúvidas. Eu acho que faz muito sentido isto, não é? E nós temos os exemplos de Macau, que teve um ótimo resultado no que diz respeito a casos de infecção, e são aqueles tipos que usam máscara, mal espirram, não é? Por isso, a questão das máscaras, não sei se será, obviamente, o grande receio de que elas acabassem logo por haver ruptura de estoque, o que vai a acontecer, na verdade, mas e levou a uma grande especulação financeira, porque os preços ficaram totalmente exorbitantes para comprar máscaras. Mas agora é assim, podemos utilizar máscaras, devemos fazê-lo, mas agora a maior parte das pessoas não sabe fazer, não sabe como é que elas são feitas, que são 3 camadas, porque é que se deve colocar a branca, porque a branca é uma camada absorvente do vapor que tu expiras, e a azul é repelente. Existe uma data de formas, e não podes tirar a máscara segurando assim, mas tem de ser sempre por trás. Ou seja, não vale a pena usarmos instrumentos se não os soubermos usar, ou não os conhecermos. Por isso acho que sim, mas tem que haver uma pedagogia transversal a toda a população para saber como é que devem usar as máscaras. E agora tenho que ir embora.
Calma, e agora também já me estão a mandar embora, o meu gato desligou uma luz. Hélder, o que é que te parece estes dados? Ficaste mais animado e com a esperança que não seja preciso piorar o estado de emergência? Bem, fiquei um bocadinho alarmado pelo facto de a Rita agora ter desenvolvido de repente daltonismo, porque falou de uma máscara azul quando ela tem claramente uma máscara verde. É verde, Sim, exato. é Mas verde, pronto, é verde. mas tudo Algumas bem. são azuis. Pois eu sei. É um dos primeiros sintomas do Covid, é uma pessoa Exato, começar é a não ver as cores. daltonismo. Exatamente. E Não, mas, conjuntivite, pelos vistos, ainda é de Sim. ler melhor. sim, mas de facto as máscaras são um tema que nós temos recorrentemente trazido para cá, para estes diários de reflexão e também para o podcast semanal. Eu sempre tive assim algumas dúvidas em relação à máscara e não sou o único, obviamente. Uma das coisas que me tinha assaltado a ideia das aulas de biologia quando era mais criança era que tu inspiras oxigênio e obviamente tudo o que está à volta na atmosfera, mas essencialmente precisas de inspirar oxigênio e expiras pela boca dióxido de carbono. Ora, este dióxido de carbono fica concentrado na máscara e eu já estava com esta ideia há algum tempo e na semana passada vi uma reportagem, já mais para o final da semana, uma reportagem de enfermeiros e outro pessoal médico a queixar-se do facto de, por estarem a trabalhar sempre com a máscara, terem sintomas associados à inspiração do dióxido de carbono, do CO2, portanto, que devia-se deixar de ser exalado. Que é tóxico, claro. Exatamente. Depois, está também a questão eu percebo que a falsa segurança é dada, eventualmente, ou quase certeza, pela não existência de máscaras suficientes no mercado, ou a não existência de 10 milhões de máscaras no mercado, sendo que a verdade é que, por uma má utilização da máscara, tu precisarás necessariamente de ter muito mais do que 10 milhões, porque uma máscara mal utilizada só vai potenciar, eventualmente, a transmissão da doença. Há normas de higiene na colocação e na retirada da máscara e não é de todo não ficas completamente segura. E em relação aos dados? Sim. Em relação aos dados. Em relação aos dados, de facto, eu que sou bastante pessimista, acordei com notícias bastante animadoras, ainda antes de ter saído o boletim diário da DGS, e de facto, chegares, isto é um dado já de ontem, chegares, no caso italiano, chegares a um número que pela primeira, estamos a falar de centenas de mortos, 6, 7 centenas de mortos todos os dias em Itália. Claro que nós não podemos estar a lançar foguetes quando ainda morrem à volta de 700 pessoas todos os dias em 500 Itália. e tal, agora está nas 500 e tal, mas sim, é muito. Sim, mas continua a ser meio milhar de mortos, continua a ser muito. O que eu digo é que, de facto, chegares a ser o valor mais baixo em quase 3 semanas ou em 2 semanas e muitos dias é assinalável no sentido em que, olha, finalmente, isto parece começar a mudar. Em Portugal, nós temos tido orientações, imagino que a Rita também, para não menosprezar o número de recuperados, e neste momento em Portugal temos 311 mortos e 140 recuperados, o que significa que temos quase metade de recuperados face ao número de óbitos. Não é um dado, porque estamos só a falar de realidades absolutas, ainda temos de atender aos que estão infectados e estão nos cuidados intensivos ou não, porque isso é que pode depois potenciar mais mortes. Mas, de facto, são dados um bocadinho animadores. Não podem levar-nos a ser menos cuidadosos. Zé Pedro, ficaste mais animado ou continuas muito desconfiado? Não, eu não ligo muito aos dados. Eu sinceramente não ligo muito a esta contabilidade. Não é que eu não ligo muito a esta pandemia, sinceramente. Eu nem acredito nos números, eu não acredito. Mas confesso que não ligo muito à contabilidade. Vou vendo as notícias e lá me aparecem os números. Mas acho que o bicho está aí e ainda descontrolado. Portanto, interessa muito mais saber, é o que eu tenho consultado muito mais, com mais vontade, aquilo que está a ser desenvolvido, as vacinas da tal Moderna e da Johnson & Johnson e também da fundação do Bill Gates. Interessa muito mais essa contabilidade do que estar agora a ver são 570, estão 600, enfim, não interessa. Para mim, interessa com certeza para as autoridades. Eu só acho e para terminarmos isto, eu só acho que relativamente às máscaras, que esse sim já é um assunto muito interessante, é que já se percebeu que há um recuo, mais um. E portanto, quando se diz assim, o problema é que não há stock. Não há stock.
Mas se calhar há 1 mês ou 2 meses, quando a Diretora-Geral de Saúde andava a dizer ainda, não, isto é uma coisa... Enfim, ela dizia que isto era uma coisa que não ia chegar cá, foi há mais tempo, foi em dezembro, janeiro. Mas ainda há 13 meses, 2 meses, dizia que não, isto não vai afetar-nos muito. Portanto, estas responsabilidades agora têm que ser pedidas, porque eu também gosto muito da senhora, eu tenho imensa pena do que ela está a passar e não tenho dúvidas que está a dar o seu melhor. Mas não ter este espírito crítico... Um diretor-geral de saúde competente, há 2 meses ou 3, tinha dito ao governo, é preciso arranjar um estoque de máscaras em Portugal, milhares, milhões, seja o que for. E não terá dito? Esse é um problema. Mas se não, tem que se demitir e dizer, eu avisei. Não vale a pena. Se as pessoas não, se a pessoa não se demite e não diz, eu informei, eu avisei, e não fizeram o que eu disse, nós temos sempre que lhe atribuir a responsabilidade a ela. É ela, ou é ela Diretora-Geral de Saúde, ou é ela Ministra, ou ao Governo. E, portanto, eu acho que as pessoas têm que ser um bocado... Toda a gente tem muita simpatia pelas pessoas, pessoalmente. Mas depois vai cá a vozinha, vai com o avô e a gente fica tristes. Portanto, é preciso pedir responsabilidades. Porque esta crise não acabou agora, ainda vai durar muito mais tempo. E eu só vejo recuos. Só vejo recuos. É inacreditável. Primeiro foi as escolas. Não é nada preciso fechar as escolas. No dia a seguir, fecha as escolas. Máscaras, não é preciso... grande soundbite. Só vejo recuos. Mas é verdade. Máscaras, Olha, não é vocês preciso são muito máscaras. boas pessoas, mas eu tenho que me ir embora. Pronto. Então o Zé Pedro está mesmo a terminar. Já terminei. Bom, então não vamos recuar mais, vamos avançar que a Rita tem que ir trabalhar e nós também temos que ir à nossa vida. Foi mais um diário de reflexão, fiquem bem, ponham as máscaras ou não, se precisarem metam, como a Rita tem que estar a trabalhar e pronto, beijinhos. Adeus. É.